Gente, bom dia para todo mundo. Passando aqui para deixar com vocês uma forma da gente entender e aplicar a leitura poética. Estou aproveitando aqui alguns poemas camonianos para mostrar como é que isso acontece dentro de uma leitura que se criou uma lenda de que para o aluno é difícil fazer a leitura poética. Na verdade, não é uma forma peculiar de leitura. E assim como você não sabia ler em texto de prosa, narrativo, você também tem que aprender a fazer a leitura lírica, a leitura poética. Então, estou lembrando para vocês que os poemas camonianos, eles têm duas vertentes, né? Eles têm duas abordagens principais, o lírico e o épico. Então, a gente vai começar aqui pelo lírico, lembrando para vocês que são os poemas onde você tem a presença do eu lírico, aquela figura que fala em primeira pessoa no poema, expressando algo de si, do seu sentimento, das suas impressões do mundo e da vida. O primeiro poema que eu trouxe, então, poema lírico, foi um poema que é muito conhecido por tratar do tema do desconcerto do mundo. Então, esse aqui é o típico exemplo que aparece quando a gente vai falar de desconcerto. E você está vendo aqui que ele tem duas estrofes. Começa assim, ó: os bons vi sempre passar no mundo, olha o mundo com M maiúsculo, o mundo como um ser existente, consciente, né, um ente, no mundo graves tormentos. E pera, esse pera aqui, gente, é a forma antiga da nossa palavra para, né? Então é só você parar um pouquinho, pensar no que você está fazendo, que você vai entender. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. Olha essa ideia, né, de nadar em mar, de você aproveitar bem a vida. Então você está vendo que nessa primeira estrofe ele traz a situação dos bons, que é a situação do tormento, e a situação dos maus, que é a situação de contentamento. E aí ele vai dizer na estrofe seguinte, cuidando, alcançar, cuidando aqui é tentando, procurando, né? Procurando alcançar assim o bem tão mal ordenado, né? Fui mal, mas fui castigado. Porque quem aproveita o contentamento não é o mal, ele foi tentar ser mal para poder aproveitar os contentamentos da vida. Mas quando foi a vez dele, eu fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim, olha aqui o para de novo, né? Só para mim anda o mundo consertado. Ou seja, quando foi a minha vez de aproveitar o errado do mundo, não deu certo para mim. Até nisso estava desconcertado. Mas você vê aqui a ideia do desconcerto. Aqui, na primeira estrofe, a gente pode dizer que ele faz uma constatação. Isso aqui é uma forma de interpretação, tá, gente? Você poderia trazer outros elementos, desde que eles estejam coerentes com a leitura. Então, ele constata os bons atormentados, os maus em contentamento. E aqui, ele toma, vou chamar assim, tá? Uma resolução. Ele resolve, então, ser mal para conseguir algum bem, já que os maus são os maus que aproveitam, só que ele foi castigado. Então, dessa resolução veio o castigo, continua, né, o desconcerto do mundo, que só para ele anda o mundo consertado. Então, gente, vê que numa leitura é difícil. Só atenta para um detalhe numa leitura poética, gente. Toda vez que o verso termina sem pontuação, ó, ele está continuando no verso seguinte o seu raciocínio. Isso aqui se chama de cavalgadura ou enjambment. Olha aqui, ó, aqui você tem um ponto e vírgula. Aqui não tem mais, ó, aqui só tem um ponto. Então você lê assim: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. Então, no mundo, os bons passam por graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Então, você tem o castigo dos bons, o tormento, para espantar mais ainda o poeta, né? O eu lírico, o tormento dos maus. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Agora que aparece a pontuação. Então, agora que você faz a pausa. Fui mal, mas fui castigado. Tem outra vírgula aqui. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Então você está vendo aqui essa característica de uma poesia, presta atenção, que não é o soneto. Lembra que o soneto, vou colocar aqui se você não lembra, o soneto tem uma fórmula de composição específica. 4, 4, 3, 3, né? São 4 estrofes, seguindo essa sequência aqui. Estrofes 1 e 2, 4 versos, estrofe 3 e 4, 3 versos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, depois 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui você não tem um soneto, aqui você tem um poema de 2 estrofes. E as estrofes de 5 versos. Então você não tem um quarteto, você tem um quinteto aqui. E a outra coisa, né, claro que você vai ter um padrão de rima diferenciado. Olha aqui, primeiro verso sempre é A, passar. Tormento é igual passar? Não, então é B. Espantar é igual passar. Nadar é igual passar.
Contentamento é igual tormento. Olha aqui. Assar, entos, ar, entos, ar, entos. AB, A, AB. Assim, já tinha essa terminação? Não, então é C. Ordenado, já tinha? Então é D. Castigado, vai ser D. Min, C. Consertado, D. Sim, ado, ado, in, ado, CD, CD. Então seria esse o padrão de rima desse poema, tá? Você precisa lembrar que para cada poema pode vir um padrão de rima específico, então você precisa saber fazer esse padrão. E mais do que a forma, gente, lembra que você analisa a forma, mas depois tem que ir para o conteúdo, tá? Então lembra que um poema sempre é analisado em pelo menos 2 aspectos básicos. Quando o enunciado diz o aspecto formal, é isso aqui, ó. São 5 versos em 2 estrofes, são 10 versos. Um padrão AB, 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 CD, CCD, CD, DCD. E os versos todos em redondilha. Você reparou isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui nesse primeiro verso, apagar um pouquinho aqui, ó. Os bons vi sempre passar. Então você já sabe como faz essa contagem aqui, né? A última sílaba tônica é o paz. Então esse sar aqui, ó, não conta. Então você tem agora os bons vi sempre passar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os bons vi sempre passar. Ah, passar é monossílabo, né? Não é passa, tá certo. Conta sim, desculpa. É 7, não instante de medo aqui. 7 sílabas poéticas no verso. Aqui, ó, vamos tentar fazer isso para ver se dá certo. Esse professor não errou tudo, né? Tormentos é uma paroxítona, agora sim, né? O tos sai, que não é tormentosa, é tormentos. Então você vai contar no mundo graves tormentos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E todos eles vão ter a mesma contagem, 7 sílabas poéticas por verso. Então você tem aqui um poema de 2 estrofes, 5 versos por estrofe, com a métrica dos versos em redondilha. Lembra que isso aqui é redondilha? Eu coloco esse poema sempre por 2 motivos, tá? Primeiro, porque você percebe que o Camões não escreve somente soneto. Está aqui um poema que não é soneto, soneto é isso aqui. E está aqui um poema em medida velha, ó, em redondilha maior, no heptassílabo. Ele também tem poema em redondilha menor, viu, gente? O Camões escreve de muitas maneiras. Mas o que a gente conta muito é a redondilha menor e a redondilha maior. E o soneto, claro, decassílabo, né? E aqui, pessoal, além da forma, vem o conteúdo. Então, uma coisa é você avaliar a forma do poema, como ele está composto. A outra coisa é o conteúdo, porque aí entra a leitura e o que o poema está dizendo. Geralmente é a parte mais valorizada de uma análise, né? Você saber o que está sendo dito naquele texto. No caso aqui no gênero poesia, mais uma vez, você tem um poema de Desconcerto do Mundo. Eu acho que é o mais clássico que aparece. Toda vez que vai falar de Desconcerto do Mundo, de Camões, aparece esse poema. Então, na interpretação, no conteúdo, você tem, na primeira estrofe, uma constatação de que os bons sofrem, os maus se dão bem na vida, e, na segunda estrofe, uma resolução. O eu lírico resolve ser mal e o desfecho, né? O castigo por essa maldade que ele comete. Que só para ele deu certo, na hora de ele aproveitar o errado da vida, deu certo, a justiça foi feita. Joia? Esse outro poema que eu coloquei aqui, ó, é um poema interessante porque tem um mote e tem as voltas, tá? Mote, se você não souber, é o motivo do poema, é isso aqui, ó. As voltas são as estrofes baseadas no mote. São essas 2 estrofes aqui. É só isso, tá? O que é o mote, então, do poema? O que é o tema que vai ser desdobrado nas voltas? O que é o nosso motivo do poema? O nosso motivo, se você olhar direitinho aqui, descalça vai pera fonte, aqui é pera de novo, é para, né? Descalça vai para a fonte, Lianor pela verdura, vai fermosa, olha aqui aquela reminiscência, né, de cantiga, vai fermosa e não segura. E aí você tem as 2 estrofes com os seus quantos versos, gente? 7 versos por estrofe.
Leva na cabeça, ele vai falar agora da Alianor, né, que ele já apresentou aqui, ó, Alianor indo descalça para a fonte. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamelote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura. Olha aquela coisa da estrofe, né, aparecendo aqui, ó, que dá tipo um tom de musicalidade. Descobre a touca garganta, cabelos de ouro trançado, fita de cor de encarnado. Tão linda que o mundo espanta, chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Olha que formosura, vai fermosa e não segura. Então está aqui mais uma vez a espécie de refrão no final de cada estrofe. E você está vendo que é um poema de descrição da beleza de uma mulher do campo, né? Então você tem aqui uma descrição. Ficou ruim aqui de entender. Vamos colocar de novo uma descrição dessa figura da Alianor. Olha aqui o nome dela aparecendo. E nessa descrição você está vendo aqui como ela vai em direção à fonte. Então ele está fazendo o poema de uma mulher que vai pegar água na fonte. Leva o pote na cabeça. O testo é aquela coisa que coloca na cabeça para evitar o machucado do peso do pote, né? Como o pote está vazio, ela está levando na mão o testo. E aí ele fala da cinta dela, da roupa que ela veste, da cor da roupa, e aí a beleza, mais uma vez, da Alianor, né? Então, a outra parte que ele fala, descobre a touca garganta. Então, o pescoço está à mostra, o belo pescoço dela. Aí ele vai falar agora, que ele falou da roupa, agora ele vai falar de umas características da beleza física da Alianor. Os cabelos louros, ó, de ouro trançado, fita de cor encarnada, então o cabelo dela está amarrado com uma fita vermelha. E aí olha aqui a constatação dela, lindíssima, né? Tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta que dá graça a formosura, né? Então é ela que gera esse conceito de formosa. Então você está vendo aqui uma forte idealização da beleza da Alianor, né? Ela está sendo retratada como a mais bela das belas, que ela própria dá graça à formosura. Professor, não entendi no mote. Descalça, vai para a fonte, ok. Olha aqui, gente, essa coisa do desprendimento, a mulher que vai descalça, né? Não tem aquela preocupação com o sapato e tudo. É a mulher do campo, né? Vai descalça, pisando a grama verde, a verdura aqui é o campo, a grama verde. Ó. Vai formosa, a pessoa não entende isso aqui, ó, e não segura, né? Não segura quer dizer que ninguém está segurando ela, que ela vai tranquila, que ela vai à vontade, que ela vai sem amarras, né? Que ela vai quase que desfilando pelo campo, sem ninguém impedindo o seu belo andar. Então aqui é um poema muito belo, muito simples. Ele serve mais também para você tirar da cabeça. Ah, Camões escreve só soneto. Não, tem muitos sonetos e maravilhosos. Mas olha isso aqui, ó. É um poema típico do humanismo. Você tem um mote, tem as duas voltas, ou glosas, como também são chamados. Mas, gente, o importante é que você perceber a beleza da descrição da mulher do campo. Você percebeu aqui um pouco que ele está falando, ó, vai pela verdura, pelo verde do campo, né? Vai formosa e não segura. Então, esse ambiente, a mulher que vai para a fonte pegar água, ó, aí você pode falar aqui, por isso que eu quis colocar esse poema, que ele traz aquele conceito do bucolismo, né? Os elementos que remetem ao campo, à beleza do mundo rural. Então é belo o poema porque ele traz essas referências e também mostra mais uma vez o Camões escrevendo outra coisa que não é soneto. Só mais um detalhe, tá, gente? Também um poema todo, todas as estrofes, ó, todas as voltas, em redondilha maior. Ó, leva na cabeça o pote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O texto nas mãos de prata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qualquer verso desse tem 7 sílabas poéticas por verso. Então, ele é uma composição em redondilha maior. Então, você tem aqui mais uma vez essa forma de uso, né, da métrica para você perceber o que é a redondilha maior. Agora vamos para o mundo dos sonetos, eu acho. Né? Vamos para o mundo do soneto? Vamos ver aqui se a gente consegue falar um pouquinho dos sonetos camonianos. Ah, está aqui, ó. Primeiro soneto, vou fazer para a gente ver melhor, pessoal. Deixa eu dar esse espaço em cima. Vou pelo primeiro verso. Então, esse soneto a gente chama de
7 anos de pastor Jacó servia. E aí, pessoal, de novo, soneto é uma forma padrão de composição poética. 4, 4, 3, 3. Está aqui o 4, está aqui o outro 4, aqui começa o 3, vai no outro espaço e o outro 3. Então, também soneto sempre, soneto clássico camuniano, agora sim, né, gente? Decassílabo. 10 sílabas poéticas por verso. Como é chamada essa medida mesmo, hein? Medida nova, porque foi uma medida admirável que passou a ser usada muito no classicismo e deixando um pouco de lado, de escanteio, a medida velha. Mas você já acabou de ver que o Camões também compõe em medida velha. Então, o que é que você tem aqui nesse poema? Você já sabe, por ser um soneto, gente, a forma dele já está quase toda decodificada, né? É um soneto, então são 14 versos, dividido em 4 estrofes, de 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos, e todos eles são decassílabos. Se precisar, falta só fazer a metrificação. A metrificação não, o esquema de rima. Então começa com servia a, vamos colocar aqui direito, a, bela é B, ela é B, pretendia é A, dia é A, vê-la é B, cautela é B, lia é A. E aí você tem enganos, não tem enganos ainda, então enganos é C, pastora não tem ora é D, merecida não tem ida é E. Aí olha aqui, ó, anos rima com enganos, então volta C, pastora fora D, merecida vida é. Então você tem um padrão de rima desse soneto ABBA, ABBA, CDE, CDE. É importante lembrar, gente, que nos sonetos, geralmente, os quartetos têm esse padrão, tá? ABBA, ABBA. Muda muito nos tercetos, mas é só você ver no final a terminação do verso para fazer o esquema de rima. Ia, ela, ia, ela, ia. ABBA, ABBA. Beleza? Aí agora você vai para a interpretação, né? Você vai para o conteúdo. 7 anos de pastor Jacó servia Labão. Olha aqui, ó. 7 anos de pastor Jacó servia Labão. É aqui que acaba, ó, o raciocínio. Então, tá vendo? Ele terminou aqui as 10 sílabas, então ele continuou aqui com Labão, pai de Raquel, serrana Bela. Então, 7 anos de pastor servia 7 anos de pastor Jacó servia Labão, o pai da Raquel, a serrana Bela. Então, Jacó servia Labão pela mão da Raquel, esta mulher bela da serra, né? Lá do ambiente do campo. Olha a coisa do bucolismo aparecendo de novo, né? Mas não servia ao pai. Então, ele nem se preocupava, o Jacó, com a questão de servir ao Labão. Ele servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia, né? Porque havia um acordo dos dois de trabalhar 7 anos. Os dias, na esperança de um só dia, que é o dia de ele tê-la, passava contentando-se com vê-la. Então ele ficava feliz de ver a Raquel, sabendo que ela ia ser sua esposa. Porém, o pai, o Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava a Lia, que é aquela história de que a Lia era a irmã mais velha e o Labão entregou a Lia antes de entregar a Raquel. E aí você tem a continuidade do poema, vendo o triste pastor, que é Jacó, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se não a tivera merecida, começa a de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, mais anos ainda, se não fora para tão longo amor, tão curta vida, né? Fecho maravilhoso. Isso aqui, se você não souber, é uma intertextualidade que o Camões está fazendo. Ele está fazendo referência ao texto bíblico. O texto bíblico que ele está relacionando aqui o seu poema é o texto de Gênesis, alguns capítulos, sinto errado Gênesis, olha, alguns capítulos lá de Gênesis, onde ele fala da história de Jacó e do seu amor pela Raquel, mas que o Labão fechou um acordo para entregar Raquel, porém entregou primeiro a filha mais velha, a Lia, com o pretexto de que não se casava a filha mais nova, que era Raquel, sem casar antes a filha mais velha. E como ele tinha acertado o Labão, que o Jacó ia trabalhar 7 anos pela Raquel, ele botou o esquema para cima do Jacó, né? Já que você vai casar com as 2, porque você agora que vai casar com a Lia, você trabalha mais 7 anos também pela Lia. Então,
acaba que o Jacó trabalha 14 anos, 7 pela Raquel e 7 pela Lia, mas, como você está vendo aqui, o Jacó nem se importou no poema do Camões, né? O Jacó nem se importa porque era tanto amor pela Raquel que 14, 20, 30 anos é muito amor para pouca vida, para ficar resmungando mais algum tempo de serviço. Olha aqui outro soneto, esse número 4 aqui, a gente chama como soneto? Pelo primeiro verso. Então, esse soneto aqui é do Alma minha, gentil, que te partiste. De novo, a forma do soneto. Então, você tem 14 versos, dividido em quantas estrofes? 4 estrofes. Uniformes? Não. 4, 4, 3, 3. E todas as estrofes com seus 14 versos, qual é a métrica? Decassílabo, a chamada medida nova. É isso aqui que você tem nos sonetos camonianos, tá? Então, se você quiser fazer... Professor, você pode fazer rapidinho um exercício aí, só para a gente ver que é decassílabo mesmo? Tá, bora pegar aqui esse verso aqui, ó. O 7º verso. Não te esqueças daquele amor ardente. Então, gente, você vai ter... a última palavra é uma paroxítona, então esse T aqui, ó, não vai ser contado, porque você conta até a última sílaba tônica, e você vai fazer as canções. Ó. Não, olha aqui, ches, queixas, daquele amor. Não te esqueças daquele amorar, né? Daquele amor. Mas vai dar de qualquer forma das vezes. É quando a gente fala assim, ó, daquele não te esqueças daquele amorar. Isso aqui, né, faria uma sílaba, mas continua sendo 2 sílabas, amor ardente. Então, você tem aqui, ó, não te esqueças daquele amor ardente. 10 sílabas. Aqui você tem, o nome disso é uma elisão. 2 sílabas que se encontram na mesma pronúncia, porque você tem o encontro das vogais. Aqui é chase. Olha aqui, gente, que interessante. É que ser amorar. A gente vai falar amorar. O que vai juntar é esse final da sílaba, não é a sílaba toda. Então, você aqui não tem 2 sílabas, aqui, 8 e 9. Tá? Então, todos decassílabos. Beleza? Agora, a gente fez... sim, bora fazer aqui o esquema de rima. Partiste descontente. Olha aqui. Iste a, ente B, iste a. Iste a, ente B, iste a. Olha aqui como deu o padrão, né? Aquele padrão clássico, a BBA, BBA. Agora, o que vai ter aqui? Erte C ou D, erte C, ó. CDC. Aí, ou D, erte já tem C ou D. Olha aqui o ou. Então, você tem CDC, DCD. Olha que é interessante esse esquema aqui de métrica, né? Então, a métrica, o padrão de rima, a BBA, CDC, DCD, tá? Padrão de rima, gente, é como os versos terminam e acaba o esquema, né, da rima no poema todo. Métrica é a contagem de cada sílaba poética do verso. Foi o que a gente fez aqui. Ó. E você já sabe que no decassílabo, medida nova, são 10 sílabas poéticas. Vamos agora para o conteúdo. Ó, isso aqui, de novo, né? A gente está vendo a forma do poema, característica externa, superficial. Agora o conteúdo, o que o poema vai dizer? Alma minha, gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente, viva eu cá na terra, sempre triste. Olha aqui, repousa lá no céu. Olha aqui, alma. Essas referências da pureza, do mundo espiritual. Como é chamado disso? Neoplatonismo. Então você já tem aquela referência do Platão, do mundo inteligível, mas com a influência cristã, as referências aqui, ó,
Platão não falava de alma, não falava de céu. Quem fala é o cristianismo, né? Porque tem essa mistura do conceito platônico com o conceito cristão. Se lá no assento etéreo, olha aqui, o etéreo, gente, é o espaço perfeito, que é o céu. Olha, onde você sobe, né? Você vai para o céu, é o alto. Memória desta vida se consciente, ou seja, se aí onde você está assentado, onde você foi para o céu, dá para ter memória, lembrança do que foi nessa vida, olha o que ele pede aqui, não te esqueças daquele amor ardente. Gente, vou apagar aqui porque isso aqui é muito interessante, tá? Nesse ponto aqui, ó, ele dá um tom de sensualidade, ó, porque ele está falando do amor ardente, é o amor carnal, é o amor sensual. Então, o poema como um todo, esse poema aqui, tá? Ele é um poema muito platônico. Mas você está vendo agora que num momento específico, que é este verso, ele quebra esse platonismo colocando uma referência do amor intenso. Esse ardente aqui é aquele fogo da paixão, né, que arde o desejo e tal. Então, ele pede para ela não esquecer lá no céu esse amor ardente. Ah, então, isso aqui faz do poema um poema carnal, de amor carnal. Não, gente. Isso aqui é o momento excepcional do poema. Todo poema repousa na ideia dela no mundo espiritual, no mundo etéreo, no mundo do céu, de perto de Deus, e é só nesse momento. Você tem que parar desse mal de pegar uma exceção para querer que a exceção seja regra. Isso aqui é uma exceção, de novo, está aqui, é uma excepcionalidade. A regra é o platonismo. Então, ele fecha o quarteto, né? E aí fala desse amor que ela viu nos olhos dele, esse desejo por ela, e ele volta, ó. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, ou seja, se o que eu estou sentindo aqui permite que você possa merecer alguma coisa, se a minha dor pode fazer você ganhar algo aí, da mágoa, sem remédio de perdeste, olha aqui, ó, roga a Deus, porque ela está lá no céu, né? Que teus anos encurtou, porque Deus que tira a vida da pessoa, Deus que leva. Que tão cedo de cá me leve, então que Deus também, ó, me leve logo dessa terra, para ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Então não te vejo mais aqui, que fale com Deus que ele também me leve, que aí eu vou para o céu com você e vou ver você. Então todo o conteúdo do poema é platônico, com exceção desse momento específico, tá? Então você tem aqui um poema cheio desse platonismo, do eu lírico sofrendo a perda da amada, que partiu cedo, ou tão cedo desta vida, ela partiu jovem. Ela foi para o céu, ele ficou aqui triste, e aí ele vai fazendo as súplicas, né? Onde você está, não esqueça, de novo, exceção do amor que a gente teve aqui tão intenso, tão ardente. E faz uma outra súplica, né? Agora não suplico pela sua memória, mas que você, se puder, suplique a Deus para que Deus me leve, para que eu esteja com você. Então, um poema muito lindo, que tem todas essas características que a gente já conhece do neoplatonismo, da ideia do mundo perfeito e do eu lírico, almejando, né, estar para onde a sua amada foi, para esse mundo perfeito. Olha esse outro soneto. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Como soía, gente, é como antes se mudava. Então você está vendo, esse poema é muito curioso, porque tem... Gente, não vou fazer mais análise da forma, que a forma é sempre a mesma, tá? Soneto, 14 versos, 4 estrofes, 4, 4, 3, 3, verso decassílabo. Bora ver só o padrão de rima. Vontades, confiança, mudança, qualidades. Novidades, esperança, ansa, ades. ABBA, ABBA. Anto, ia, anto. Ia, anto, ia. É igual àquele, ó. ABBA, ABBA, CDC, DCD. Então, esse é o padrão de rima desse soneto, tá? Coincidiu lá com o outro. Agora, com relação ao conteúdo, pessoal, esse aqui, alguns autores chamam esse tipo de poema do Camões de poema filosófico. Por que filosófico? Porque ele está fazendo uma reflexão aqui sobre a realidade do mundo, né? Então você tem uma espécie de filosofar do eu lírico, né?
Então, vou colocar aqui, ó, um poema filosófico. E esse filosofar do eu lírico está retratando o lance das mudanças que acontecem sempre. Você viu como repete essa ideia do mudar, que é a flexão do verbo muda, muda, mudança. Ainda aproveitou o mundo, mudança, né? aquela combinação de sons, né? Aí ele aqui, mudou, tem novidade, né? E aí ele fala do mal que fica e do bem. Aqui, ó, ele não está usando a palavra mudança, mas olha só, o tempo cobre o chão verde, o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria, ou seja, passou o tempo para o mundo, já teve o inverno, agora está chegando a primavera, o verde manto, e enfim converte em choro o doce canto. Olha aqui, isso aqui é do mundo da natureza, né? Primavera, verão, outono, inverno. Isso aqui é do mundo do ser humano, o choro e o doce canto. Então, assim como para a natureza o outono, o inverno é sucedido pela primavera, pelo verão, aqui você também tem, né? Muitas vezes na experiência humana. Antes você estava cantando docemente, agora você está triste. Esse intercalar de mudanças do humor, do sentimento humano. E aí ele fecha, voltou para o tema principal, ó, e afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de muito mais espanto. Ó. Já não bastasse tanta mudança, tem uma coisa que me espanta mais ainda. Olha o fecho, que não se muda mais como antes. Até a forma de mudar muda, gente. Né? Não só a realidade é marcada por mudança, mas o próprio fenômeno da mudança também muda. Eu não entendi nada, tá vendo? É muita filosofia, né? O que ele está dizendo é que as mudanças que a gente experimenta hoje não são do mesmo jeito daquelas que nossos pais, nossos avós experimentaram. Porque como o mundo muda, outras situações aparecem. E o que era novo e diferente para você, o que é novo e diferente para você, certamente não é novo e diferente para o seu pai. Era um outro novo, um outro diferente. Por isso que quando a gente cresce, fica todo mundo saudosista. Porque a gente gosta da segurança do nosso mundo. E aí, quando chega no mundo novo, seja no esse conflito de gerações, o avô dizendo no meu tempo que era bom, seu pai dizendo no meu tempo que era bom. Quando você ficar velho, você vai dizer no meu tempo que era bom, porque até a forma de mudar muda. Poema belíssimo para a gente refletir essa questão da vida e as mudanças que a vida traz, né? O sexto poema, de novo, não vou fazer a... Estou colocando só aqui o final, tá? Para vocês verem que está aqui a última estrofe. Mas não vou fazer a escansão que já está... A análise da forma que já está todo mundo careca, né? De fazer do soneto. Bora só ver aqui a padrão de rima. Ver, então bora lá. Ente, querer, gente, contente, perder. Agora mudou. Ad, ad, veio. E bora ver agora como é que é aqui. É de, ad, Professor, os três últimos sonetos combinaram o mesmo padrão de métrica, que foi ABBA, ABBA, CDC, DCD. Então é sempre assim? Não. Foi assim nesses três. Já falei para vocês que não quer dizer que todos vão ser da mesma forma. Beleza? Agora bora ver aqui o poema, um dos mais conhecidos, gente. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que a gente ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, tá preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor vence a quem ele derrotou, é ter com quem nos mata a lealdade. Você tem lealdade para a pessoa que fere você. Professor, isso aqui é muito confuso. Então vamos lá, gente. A primeira coisa legal que você tem que perceber desse conteúdo do poema é que você está vendo aqui um questionamento sobre o que é o amor. Então ele não está falando sobre o eu lírico triste e magoado com a perda da amada, como foi aquele do Alma Minha. Ele está tentando dizer o amor, o que é? Então olha aqui, tem um campo filosófico e tem um campo racional.
A tentativa de explicar, quando você pergunta o que é, você não quer que explique? Então, tem uma busca racional de compreensão do que é o amor. Só que quando ele começa a fazer isso, ele vai gerando um monte de contradições. Ó. Fogo que arde, mas não se vê. Como assim? Uma ferida que dói, mas não sente. Como é que dói, então não sente? Contentamento, descontente. Ué, se é contentamento, como é que pode ser descontente? Dor que desatina sem doer. Ele está lembrando que esses elementos externos que a gente tem de experiência, o amor faz isso, mas não faz fora de nós, faz dentro. Então, quando arde sem se ver, é porque está ardendo lá no seu coraçãozinho. Quando dói e não se sente, é porque não dói na pele, não dói no braço, dói no coraçãozinho. Contentamento, descontente, aqui tem também a contradição. Dor que desatina sem doer, porque essa dor dói, não é aquela dor que dói lá no machucado do pé, é lá no coraçãozinho. Então, gente, tem um nome para isso, tá? Isso aqui é um exemplo, esse poema é um grande exemplo de paradoxo. Você tem um monte de exposições paradoxais. Lembra o que é o paradoxo? Não é só uma posição, uma oposição, gente. É uma contradição de ideias. É contraditório porque um diz diferente do que acabou de ser dito. Olha aqui, fogo que arde, mas não se vê. Olha aqui, não querer mais que bem querer. Como é não querer se é mais que bem querer? Andar solitário entre a gente. Se é solitário, não está entre a gente. Mas você está entendendo que ele está dizendo que quando você experimenta o amor, ele provoca essas sensações e essas reações. Nunca contentar-se de contente. Ué, se eu estou contente, como é que eu não me contento? É porque o amor faz você sentir bem, você sempre quer mais daquela sensação de bem-estar. É um cuidar que ganha em se perder. Você ganha quando perde para o outro, quando realiza aquilo que o outro espera, quando você vive para o outro. Então, pessoal, eu não acho que é amor assim, não. Não estou perguntando o que você acha, eu quero que você entenda o que o Camões está dizendo. E aí ele vai fazer toda essa sequência, né, de pensamentos contraditórios, paradoxos, e olha como ele fecha. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Como é que tá vendo que ele começou perguntando o que era o amor? Ele fez uma série de levantamentos e no final ele não consegue definir, gente, né? Como é que o amor consegue fazer tudo isso, ser tão contrário a si mesmo e ainda ser esse sentimento tão desejado, né? Tão decantado, que fere tanto as pessoas? Então você tem aqui uma sequência de imagens paradoxais e mesmo o amor sendo assim tão paradoxal, ninguém quer não amor. Ninguém quer viver a vida sem amor. Eu quero. É porque você não sabe o que está falando. Esquece, tá? Você ainda não entendeu esse negócio, não. Mas a beleza do poema é essa ideia do amor como sendo algo que mesmo quando a gente tenta explicar, a gente não consegue. Então, é um poema de cunho filosófico, racional, porque quer explicar algo, quer explicar um sentimento, mas quando vai fazer essa explicação, não consegue esgotá-lo. Olha agora esse soneto. É o último soneto, gente. Depois disso aqui só tem os Lusíadas. O soneto aqui, de novo, já sabemos como é que é a forma do soneto, né? Então já chega. A forma já está ok. Já entendemos como é que funciona o soneto. Agora, qual é o conteúdo? Vamos só bater ali o padrão de rima para ver se é a mesma coisa. Piedoso, oso, esto, oso, a, b, a. Oso, esto, oso, a, b, a. Ura, eno, ento. Então é ura, eno, ento. Ura, eno, ento. Olha aqui como deu esse, ó, CDE, CDE. Aquilo que eu falei para vocês, tá? Geralmente, os quartetos têm o mesmo padrão. Os tercetos podem mudar. Por isso que, se a questão pedir, é claro, você tem que saber fazer essa verificação do padrão de rima, tá? E o que é que nós temos nesse soneto? Agora, bora ver o conteúdo, que é o que nos interessa. O mover de olhos, brando e piedoso. Começou falando dos olhos da pessoa, sem ver de quê? O riso brando e honesto, não é aquele riso espalhafatoso, gargalhado, riso contido, né, na medida certa, quase forçado. Um doce e humilde gesto
de qualquer alegria, duvidoso. Então, aquele gesto sereno, que não se empolga facilmente. Então, olha aqui o que vai sendo descrito: o olhar, o riso, o gesto. Um despejo quieto e vergonhoso, né? Uma forma de se expressar contida, quieta, como alguém que não quer fazer barulho, não quer tumulto. Um desejo gravíssimo e modesto, desejo sério, né, de coisas importantes, modesto, que não é espalhafatoso. Uma pura bondade, olha aqui a pureza, a pura bondade, manifesto indício da alma. Então, a bondade pura de uma alma, limpo e gracioso, esse manifestar dessa pureza da alma. Olha aqui, gente, a alma pura, tá? Um encolhido ousar, então, a ousadia também sempre comedida, sempre coisa de dama, né? Uma brandura, um medo sem ter culpa, sempre aquela questão de ficar atento, de não... mesmo que você não é culpado, mas você manter um comportamento parecido com aquele do cuidado, do medo. Um ar sereno, né? Um porte sereno. Um longo e obediente sofrimento. Então, parece que aqui ele está dizendo que toda essa visão desta beleza causou nele, no eu lírico. Porque olha como ele arremata aqui no terceiro. Esta foi olha aqui, celeste formosura da minha Circe. Circe é uma divindade lá que aparece na Odisseia do Homero. E aí, olha como ele traz o efeito dessa formosura Circe, o mágico veneno. Então, ela, como feiticeira, colocou um veneno dentro dele, que é o veneno do amor, gente, que pôde transformar meu pensamento. Daí eu acho que esse longo e obediente sofrimento é o dele, porque ficou encantado com as qualidades perfeitas desta bela mulher. Então, conteúdo, gente, você tem aqui a idealização, agora não do sentimento amoroso, mas sim a idealização feminina da mulher amada. Percebe aqui, ó, essa ideia da pura bondade da alma. Percebe aqui essa ideia da celeste que se entregou, né? A celeste formosura. Celeste formosura, gente, é uma beleza que você vê no céu. Então você tem um poema de idealização feminina, onde o eu lírico fala que ele se rende a essa beleza e, encantado com essa beleza, é um sofrimento dele, porque esta mulher feiticeira, esta mulher Circe, injetou nele, mesmo ela não querendo, porque você viu como ela tem um comportamento todo contido, todo recatado, né? Sem extravagâncias, mas talvez por isso ela gerou toda uma percepção do sentimento que agora não faz ele pensar em outra coisa que não seja nessa mulher que transtornou o seu coração. Beleza? Então, poema aqui professor, eu posso chamar isso aqui então de platonismo? Pode, meu filho, porque aqui você tem a idealização. Platão não fala isso do mundo das ideias? Professor, eu posso chamar de neoplatonismo? Melhor ainda, porque você está lembrando que esse poema é produzido na época do classicismo, onde o Platão não está mais no seu pensamento original, né? Ele já está cheio de influências do cristianismo, daí ser chamado de neoplatonismo. Então você tem essa configuração aqui da idealização da beleza feminina. Gente, o último trecho, eu escolhi aqui um trecho de Os Lusíadas, que é o poema épico do Camões, né? Já tem vídeo aqui sobre a parte formal do poema épico Os Lusíadas. Então vai dar uma olhada nesse vídeo, é um vídeo pequeno, de uns 10 minutos ou 12 no máximo. E aqui eu trouxe um trecho para você lembrar de algumas coisas e também ver algumas ideias a mais, tá? Esse trecho, pessoal, é do canto 4. O canto 4 é aquele canto onde o Camões está explicando lá a saída deles da praia do Restelo, quando as pessoas estão lá lamentando, chorando, as mulheres, né, pensando nos maridos, nos filhos que talvez não voltem. Então, no meio daquela situação acontece isso. Então, bora ler aqui, para não estender muito. Mas um velho de aspecto, venerando, que ficava nas praias entre a gente,
Posto em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça, descontente, aquela coisa de negar com a cabeça 3 vezes, como dizer, vocês vão fazer isso, que horrível. A voz pesada, um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente. Né? O velho falou tão claramente que eles lá, embarcando, ouviram o que ele dizia. Com saber só de experiências feitas, olha aqui, né? Um homem sábio, este velho, é um velho sábio já com a sabedoria da vida ou das experiências, tais palavras tirou do sábio o peito, né? Esperto e sabido também, entendido. Então vai ter o discurso do velho. Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a que chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aurora popular, com uma aura popular, que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão, que muito te ama, porque estão deixando as mulheres, as filhas, as mães sozinhas. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Está aqui no que acontece muitas vezes numa expedição marítima. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios. Ele está falando, né, que essa separação faz muitas vezes que a mulher, na falta do marido, busque as suas necessidades com outro homem, ou o homem marinheiro se envolva com outras mulheres. Sagaz consumidora, conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. É a inquietação da alma, tá? Ela que é a fonte disso tudo, né? A alma inquieta, buscando o que ele já falou aqui, ó, buscando fama, na verdade, atrás apenas de cobiça, do desejo, né, de riquezas, de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames e injúrias, vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com que o povo nécio engana. Então, o que ele está dizendo? Isso aqui, eu não sei se você reparou, pessoal, mas é um momento interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisinha. Fiz mais feio do que eu queria, né? Então, nesse trecho aqui, consegui não fazer o que queria, porque eu estou numa função que ele não comanda. Beleza. Mas vamos lá. Neste trecho dos Lusíadas, você está vendo aqui um velho que está criticando as expedições, porque elas são feitas em nome da honra, da coragem. Isso é papo, você não faz isso em nome da coragem. Você faz por vaidade, ó. Chama de fama, mas essa vaidade de se aparecer. Tá? Você chama de honra, mas é uma fraude que você está fazendo, é a busca de riqueza, é a cobiça, é o desejo pelas coisas materiais. Então, ele está revelando os motivos verdadeiros que muitas vezes faziam os navegadores se entregarem a essas expedições. E aí ele está mostrando como isso provoca uma série de problemas para a sociedade. Então, gente, ele não está só dizendo, nossa, vocês vão fazer uma viagem, essa viagem é perigosa, né? Vocês podem morrer e tal. Ele está dizendo mais que isso. Ele está dizendo que é um erro fazer, porque a sociedade perde em termos de estabilidade, em termos de moral, em termos de boa postura, porque pessoas ficam desalentadas e as pessoas que vão ficam entregues a todo tipo de dificuldades, quando muito também é o desejo da van cobiça. Professor, então aqui esse momento do canto 4, tá? Essas três estrofes, são uma crítica, né? Gente, ele está fazendo aqui o velho do Restelo. De novo, tá, pessoal? O nome desse episódio aparece nos vestibulares como o velho do Restelo, porque é esse velho que aparece nesse lugar, a praia do Restelo. Então, ele está fazendo uma crítica ao projeto de expansão marítima. Exatamente. Pessoal, então, é uma coisa meio contraditória, né? Porque o Camões, no poema como um todo, ele exalta essa honra do povo português. Sim, você tem 2 momentos onde esse tom de honra some e a crítica aparece, né? Esse aqui, momento 1 é do Velho do Restelo, e o momento 2, não sei se vocês sabem, é no epílogo, quando ele vai dizer que Portugal das grandes navegações não é mais o Portugal da época que ele vive. Tá? Vocês têm que lembrar que Os Lusíadas, esse poema do Camões, foi publicado em 1572. Portanto, 70 anos antes, pelo menos, né? Quando foi que o Vasco da Gama chegou às Índias, povo do Vasco, quando foi?
Vasco da Gama chegou às ilhas em 1498. Então, aqui eu falando do epílogo, tá, gente? Aqui o Eulírico comenta, né, depois que termina a narração, lá na última parte do poema, como o Portugal de Vasco da Gama, positivo, né, cheio de glórias e honras, era diferente do Portugal que estava existindo na época dos Lusíadas, porque era um Portugal já em crise, em decadência, não tinha mais aquela mesma glória. Então o epílogo vai falar isso. Só estou lembrando para você ver que são dois momentos, onde você tem uma forte palavra de desalento, de crítica ao projeto português. Esse episódio do Velho do Restelo e o epílogo, onde o Eulírico, depois de terminar a narração, lamenta que o Portugal da época dele não é mais o Portugal da época das grandes navegações. Tirando isso, gente, esse episódio aqui do Velho do Restelo, vamos também olhar rapidinho aqui para você lembrar, de novo, ó, sempre todas as estrofes, 8 versos, sempre, 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 tá? Então, cada estrofe tem 8 versos, do começo ao fim de Os Lusíadas. E quantas estrofes são? 1102 estrofes. Isso, 8 versos por estrofe, dá quantos versos? 8.816. Tá? E o detalhe da estrofe, como é o padrão de rima da estrofe, chama de rima real ou oitava rima. Deixa eu apagar aqui, só para você ver. Olha aqui, ó. Issa ama, issa ama, issa ama, entas, entas. Sempre o padrão A, B, A, B, A, B, C, C. Oitava rima, porque a rima 8 só faz com a sétima, não faz com nenhum outro verso. Então, o fechamento da estrofe é sempre com uma rima diferente. A rima 8, que só rima com a 7. E também, queridos, lembrar todos os versos de Os Lusíadas, todos os 8.816 versos. Decassílabos. Deca é 10, gente. Então, 10 sílabas poéticas por verso. Medida nova, como a gente chama. Beleza? Obrigado, pessoal. Eu espero que essas observações tenham ajudado você a entender um pouco mais a parte de leitura. Qualquer coisa aí, ou sugestão, ou pergunta, deixa aí nos comentários que a gente vai tentando conversar, se isso for do seu interesse. Agradeço a sua atenção e espero que isso lhe ajude muito, não só a entender leitura poética, mas também entender como é bela a composição dos poemas camonianos, e isso faça você trazer para a sua vida, trazer para a sua reflexão de ser humano as belezas que Camões coloca na sua composição poética. Talvez muita coisa para hoje você discorde, mas a questão não é a sua opinião, a questão é entender como o texto pode revelar algo numa outra época, da época que a gente vive, da vida, do mundo, da realidade que a gente observa. Beleza? Deixe dúvida ou a sua crítica ou sua observação aí no comentário e a gente vai conversando. Agradeço a todos, Deus abençoe e bom dia.